Como já era esperado por qualquer pessoa minimamente inteligente, os novos eventos dos bolsonaristas foram um completo fiasco. Isso já era esperado. O bolsonarismo perdeu muito da sua força e do seu poder de mobilização. Um evento dividido, de atenção. Tinha gente que estava na posse do Milei, então não houve um engajamento direto. Para mim fica muito claro que o único que ainda tem um certo poder de engajamento é Bolsonaro, e ele não transferiu esse poder para os seus aliados políticos. E na minha opinião, nem vai. Por conta disso, eu reforço a minha posição que eu fiz em um vídeo anterior. Se a disputa fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro. O movimento bolsonarista está muito fraco. Aliados de Bolsonaro usam isso para se fortalecerem e se posicionarem, mas expõem Bolsonaro ao ridículo. Qual a sua opinião sobre esses eventos bolsonaristas? Você acha que se a disputa fosse hoje, Lula venceria? Eu estou meio gripado, vaza muco por todos os meus orifícios, então para eu melhorar, deixa o seu like e se inscreva no canal. Era esperado esse novo fiasco dos bolsonaristas. Um evento que eles fizeram para atacar Flávio Dino contra a indicação dele para ser ministro do STF e também atacar o próprio STF. E foram mobilizações em várias cidades, inicialmente previsto para ser só em Brasília, mas depois teve em São Paulo e em outras cidades e o resultado foi o mesmo, um enorme fiasco. Não tinha ninguém, evento completamente esvaziado, dando mais uma demonstração de que não há mobilização bolsonarista. Não há possibilidade de engajamento. Esse foi o terceiro evento que eles fizeram. Teve o evento em São Paulo do Silas Malafaia, ninguém. Que Bolsonaro fugiu para evitar uma exposição pública de fiasco. Depois teve o outro lá no dia 15 de novembro, também não deu ninguém. 7 de setembro agora vai, não foi. No dia 12, não foi. Não há mais chance, pessoal. Esses eventos, eles só servem para uma coisa, na verdade para duas. Mas a principal é expor Bolsonaro ao ridículo. Porque não há mobilização. Há uma incapacidade das pessoas irem às ruas. Se as pessoas não estão indo, nem quando o Bolsonaro presta depoimento, por que elas vão nesses eventos? Só porque é o STF? Não é assim que funciona. Esses eventos servem para os aliados de Bolsonaro marcarem as suas posições. Só isso e nada mais. E não se engane pelas filmagens. Isso é muito importante. Porque nós vimos alguns vídeos, até o pilhado da Jovem Pan falou, não, olha só as pessoas chegando em Brasília. Ninguém na esplanada dos ministérios. Ninguém. Não se engane pelas filmagens feitas na vertical, com o celular assim. Porque esse é um ângulo muito fechado. Se eu me aproximar de vocês, olhem só meus belos olhos de cor de avelã, parece que não tem nada, que eu estou no espaço minúsculo. Mas quando eu vou me afastando, a coisa vai abrindo e você consegue ver que o espaço é maior. Então quando você filma com o celular em pé, poucas pessoas cabem na câmera. Então você vê, nossa, é muita gente. Mas quando a filmagem, como o próprio Magno Malta mostrou, vem para o celular na horizontal, você consegue perceber que a quantidade de pessoas era muito pequena. Então, ninguém mais cai nessa estratégia de filmagem do Bolsonaro, não há mais poder de mobilização e por isso que eu volto a afirmar, baseado nas pesquisas de aprovação de Lula que saíram recentemente, tanto IPEC quanto Datafolha, Lula venceria Bolsonaro de novo. A perspectiva é muito boa, não há poder de mobilização, a economia tem os seus percalços, mas está melhorando. A taxa de juros tende a cair, aumentando a capacidade de consumo, as pessoas estão consumindo mais, então isso dará uma sensação natural de bem-estar para a população, que vai acabar despejando ali os seus votos em Lula. Muitos se falam, que Bolsonaro ainda tem 30%, e eu concordo, 30% que é a rejeição do Lula. Mas o que adianta ter esses 30% se você não consegue expandir? É muito importante que haja essa força de mobilização para puxar outras pessoas pela inércia. Olha como esse movimento está grande. Olha como esse movimento é o certo. Se tem muitas pessoas, então nós devemos segui-lo. Foi isso que Bolsonaro conseguiu em 2018. Foi assim também no impeachment de Dilma, as manifestações de 2014. Mas agora, não há demonstração pública de força. E, pessoal, a conclusão que eu consigo não chegar, mas colocar aqui para vocês é que o Bolsonaro, ele ainda monopoliza a liderança do bolsonarismo. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro, ele tem nele toda a liderança
do bolsonarismo e ele domina. Ele não transferiu isso para nenhum outro político, ou aliado, ou liderança. Nem para Michele ele fez isso. Nem para Michele. Então não adianta empenho de parlamentar bolsonarista, de senador bolsonarista, de pastor bolsonarista. Porque se não for Bolsonaro chamando os manifestantes, eles não irão. Só Bolsonaro tem poder diante do gado bolsonarista. Ele precisa se empenhar, ele precisa se engajar. E não é somente às vésperas do evento, com ele chamando as pessoas para irem, que as pessoas irão. Não. Precisa haver um cultivo, uma preparação do sentimento da população com o Bolsonaro no comando, sistematicamente atacando o STF, atacando o Flávio Dino, atacando um determinado ponto. Para que depois de 2, 3, 4 meses ele possa chamar a população para ir às ruas e aí sim ela irá. Só que essa postura do Bolsonaro não é desejada nem por Michele e muito menos pelo PL. Se Bolsonaro não se engajar, não vai acontecer, porque ele centraliza o bolsonarismo. Por isso que esses movimentos são muito capengas. E outra, por que eu falo que o Lula hoje venceria o Bolsonaro? Primeiro, porque ele está inelegível. Segundo, porque o capital político dele está caindo. E terceiro, porque ele não tem nenhuma pretensão de distribuir ou de transferir esse poder que ele tem diante do bolsonarismo. Isso ficou muito claro com a fala de Bolsonaro sobre Michele em entrevista lá para a rádio na Argentina. Bolsonaro falou, Michele não tem pretensões. Ele sabe que tem. Ele quer que Michele dispute o Senado agora em 2024. Mas ele quer mostrar que ele tem o poder sobre Michele. O poder sobre a campanha, o poder político com relação ao destino da esposa. Tanto que, quando houve todo o planejamento para as caravanas do PL Mulher, Bolsonaro falou, ela não vai sozinha, eu vou com ela, para mostrar que ele manda. O bolsonarismo ele é composto pelo seu núcleo duro, que tem 4 pessoas. O primeiro, Bolsonaro, e ao redor dele, os 3 filhos, Carlos, Flávio e também o Eduardo. Nem Michele entra nesse núcleo duro, ela drena o poder, mas ela não penetra no poder. Ela puxa, ela rouba poder do Bolsonaro, mas ela não está dentro desse núcleo duro, porque Bolsonaro não confia em Michele como não confiava nas suas outras esposas. Ele rompeu com a mãe dos filhos, do Carlos, do Eduardo, do Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro, lá nos anos 2000, porque ele não queria dividir poder. Preferiu colocar o Carlos como vereador do Rio de Janeiro. E era óbvio que esse evento bolsonarista também seria esvaziado pela divisão de atenções. Vários parlamentares bolsonaristas foram à Argentina para a posse de Javier Milei. Um evento também completo fiasco para Bolsonaro. Foram lá conversar sobre absolutamente nada. Só Milei falou, Bolsonaro ficou com uma cara de bobo. Depois um constrangimento imenso nas fotos que foram divulgadas pelo Eduardo Bolsonaro. Se com o empenho que nós tivemos no evento em São Paulo já havia sido um fiasco, com a atenção dividida, com o empenho dividido, com vários parlamentares indo à posse de Milei e viajando para a Argentina, era claro que não haveria nenhum tipo de engajamento, como não houve. Era uma previsão de uma morte anunciada, todo mundo sabia que seria assim que esses eventos bolsonaristas iriam ocorrer. Houve até mesmo, podemos colocar assim, não vou dizer um racha na base, mas há uma hesitação. Porque alguns bolsonaristas se empenham, outros não. O Ricardo Noblat falou, ora, temos vários senadores bolsonaristas como o Moro, a Damares e o Mourão que não se empenham nesse tipo de evento porque não querem ficar atrelados aos deputados extremistas, radicais como Carla Zambelli. Esses sim se empenharam. Mas nem mesmo a família Bolsonaro se empenhou. O único que compartilhou algumas postagens foi o Flávio Bolsonaro. O Eduardo ficou mais preocupado com as megalomanias internacionais, fazendo a cobertura da viagem de Bolsonaro. Porque o Eduardo não se importa com esses assuntos internos, o Eduardo se importa com os assuntos externos. Eduardo quer usar o papai para se colocar como um grande aglutinador da extrema-direita na América do Sul, ou também na América como um todo. E o Carlos, claro, o Carlos sabe que essas bobagens de Milei, esse tipo de evento que é promovido por outros bolsonaristas que não pelo pai, não levam a absolutamente
nada. Se vocês quiserem entender o bolsonarismo, vocês precisam entender e ver, observar os rumos de Carlos. É o que Carlos faz que engaja o Bolsonaro. Se os bolsonaristas, se algo é feito e Carlos não está endossando, não vai dar certo. Essa é a dica que eu dou para vocês.